Olá, aqui quem fala é Hermano, professor de redação do AprovaMed, Campina Grande. Esse vídeo, um vídeo curto, tem um intento, tem um objetivo de discutir, de refletir sobre a prova discursiva do Simulado Aberto 2024 do AprovaMed. E aí, nesse caso, a minha intenção é muito mais trazer a minha percepção sobre a proposta, e aí, obviamente, é muito mais um ponto de vista, é um recorte que se faz da proposta, e, obviamente, eu espero que dialogue um pouco com a percepção que vocês tiveram, uma vez que vocês tiveram acesso à proposta, vocês leram e realizaram a redação de vocês. Como é que minha fala está distribuída? No primeiro momento, eu preciso situar esse aspecto do tema. Por que eu proponho situar? O Enem, e aí a título de informação, vocês sabem, o Enem traz sempre temas de viés social, político, tecnológico, mas sempre com caráter contemporâneo. Então, uma proposta como essa que vocês se depararam tem de pensar qual é o viés contemporâneo, está associado a que elementos da realidade. Um outro aspecto é falar precisamente sobre a proposta, como é que essa proposta está desenhada. Um terceiro ponto é apontar, e aí eu vou em algumas possibilidades de argumentos e repertórios, e por fim, fechar com a intervenção, ok? Bom, então vamos lá. Pensando nesse aspecto do próprio cenário, um ponto bem interessante, e aí eu já me antecipo com relação à proposta, é no texto 1, a gente tem um artigo da Forbes. E preste atenção no título do artigo. Bets lucram até 20 bilhões, enquanto brasileiros perdem 23 bilhões com apostas. Note que no próprio título do artigo há menção a esse mercado de apostas esportivas, que popularmente é conhecido como bets. Então, provavelmente vocês já viram isso em jogos, porque há muito esse viés do próprio patrocínio de casas de apostas em clubes. Então, provavelmente em camisas de jogadores, em divulgações durante partidas. Essa marca é muito bem consolidada nesse universo. Então, o próprio modelo de aposta traz um viés de entretenimento e de oportunidade de ganhar dinheiro. Então, é algo que tem uma potencialidade. No primeiro momento, não se observa aspecto negativo, até porque, se a gente for considerar, historicamente, as apostas esportivas e jogos de azar eram atividades restritas, que a gente vai pensar no Brasil. Era restrita a ambientes físicos específicos. E aí a gente tinha, por exemplo, os cassinos. No entanto, com o advento da internet e depois dos smartphones, esse cenário mudou. E aí, ainda pensando nesse caráter histórico, a gente basta trazer a ideia de hobby, com o hobby dos mais ricos, dos milionários, por exemplo, com os cassinos em Las Vegas. Inclusive, como repertório, tem um filme Joias Brutas, de 2019, que está lá na Netflix, que traz um pouco essa percepção de um personagem comerciante que, repleto de dívidas, tenta sanar justamente o problema a partir de apostas. E à medida que há um retorno financeiro, esse aspecto da oportunidade de ganhar dinheiro por meio das apostas, o personagem vai se inserindo cada vez mais no universo das apostas e acaba desencadeando problemas com cobradores, problemas no âmbito mais que comprometem o seu bem-estar. Mas voltando para o caráter do Brasil, como eu comentava, durante décadas manteve-se justamente uma abordagem muito rigorosa e restritiva em relação às apostas esportivas, resultando justamente numa indústria informal e muitas vezes ilegal. Só que, por exemplo, em virtude da regulamentação, e aí a gente pega a partir de 2018,
o surgimento das primeiras plataformas de apostas online. Então, se no primeiro momento o Brasil já é conhecido por esse viés de apostas em locais específicos, com o advento da internet, dos smartphones, as apostas online acabam tendo um viés mais crescente. E aí, em 2018, há um passo significativo justamente com o projeto de lei 13.756 de 2018, que legalizou, e aí olha só, legalizou as apostas esportivas de cota fixa. O que seria isso? O que são as apostas de cota fixa? O apostador sabe quanto vai ganhar a partir de quanto aposta. Basta fazer uma pesquisa muito rápida do que é apostar esses jogos online, já tem lá a indicação de a partir de qual cota o que o apostador pode ganhar. Então, essa legalização, e aí a gente tem, por exemplo, o tigrinho, o aviãozinho, que inclusive em 2025 passarão a ser sediados no próprio Brasil. Então, se a gente for considerar, essa mudança regulatória abriu portas justamente para um crescimento exponencial do setor no país. Então, note que a própria configuração desse ambiente lucrativo de aposta foi favorável. E aí, não só esse aspecto, se a gente for considerar o próprio perfil de jogadores, e aí é um ponto interessante para considerar o problema, até porque se a gente for sinalizar como é que se configura a proposta de redação do Enem. Além desses fatores, né, como social, político, científico, há também o caráter de toda a proposta do Enem é constituída a partir do binômio problema-solução. Tem de existir um problema porque vocês precisam pensar na intervenção. Porque a intervenção é que apresenta o cunho social do texto dissertativo argumentativo, por exemplo. Então, vocês têm de sempre olhar para a frase temática enxergando um problema. Porque a partir desse problema vocês vão analisar, vocês vão dissertar e logo após intervir. Então, se há esse cenário de apostas que sai do plano físico restrito para o plano online mais acessível, que está a um passo do toque, né? Basta um toque na tela do celular para que você tenha acesso a esse universo. Então perceba que aí já há um problema, se a gente for considerar. E aí um outro aspecto é considerar quem é o público, quem é o indivíduo que sustenta esse cenário. Aí vejam só, a Associação Brasileira de Varejo e Consumo revela justamente dados alarmantes sobre o perfil e o comportamento dos apostadores. Olha só, números, e aí mais uma vez, pensar na fonte. Associação Brasileira de Varejo e Consumo. 64% dos apostadores online utilizam sua principal fonte de renda para apostar. Então, olha só, a principal fonte de renda. Nesse caso, eles só têm a única renda e essa renda eles utilizam para aposta, considerando a aposta como o salvador. 63% afirmam que tiveram parte de sua renda comprometida. Então, a gente está considerando números alarmantes, 64%, 63%. E aí é pensar, qual é o impacto do consumo? O impacto no consumo é notável. Veja de que forma. 23% abstém-se de comprar vestuário. Então, olha como isso vai comprometendo o comportamento do indivíduo. 19% reduzem gastos com alimentos e mercadorias. Ou seja, a gente está falando de elementos essenciais. Então, esse indivíduo opta pelo jogo em detrimento daquilo que é essencial. 14% cortam os produtos de higiene pessoal. E aí, olha só, o impacto no consumo é mais acentuado entre os apostadores mais jovens, que é justamente esse indivíduo que está mais nesse caráter dinâmico. Então,
E aí, para fechar, ainda dentro desse perfil, né, e comportamento, divulgado justamente pela Associação Brasileira de Varejo e Consumo, mais da metade dos jogadores online apostam pelo menos uma vez por semana. Então aí a gente já começa a observar que é uma prática rotineira. E se é uma prática rotineira, isso provavelmente vai comprometer o físico e o mental desses indivíduos. Porque passa a ser algo da atividade secular do indivíduo. Então, estes números não apenas ilustram a extensão do fenômeno, mas também levam a sérias preocupações sobre o impacto financeiro e social. E aí, nesse ponto, a gente já começa a observar justamente a frase temática. Olha só, a frase temática da proposta que vocês receberam é a seguinte: os impactos do crescimento de casas de apostas esportivas no Brasil. E aí eu confesso a vocês que eu achei bem interessante essa frase temática, porque, por exemplo, há uma certa recorrência dos alunos pelo comando desafios. Então, automaticamente, os alunos, por receberem propostas em que o comando é muito mais recorrente, que é a questão dos desafios, os alunos já apontam para causas. Então, é uma proposta que é mais, entre aspas, tranquila. Mas essa proposta aqui não aponta para as causas. Essa proposta aqui aponta para os impactos. Se são impactos, são consequências desse crescimento. E se a gente está falando sobre crescimento, a gente está falando sobre a popularidade das casas de apostas. Então, olha só. Na própria frase temática, sinaliza o problema. Popularidade de casas de apostas no Brasil e como essa popularidade de casas de apostas esportivas no Brasil impacta tanto no comportamento, na questão física e mental do indivíduo. Então, a frase temática, eu acredito que não seja um problema para os candidatos, porque a construção dela está muito bem diluída. O único ponto que aí eu acho que pode gerar esse caráter de amplitude é: a frase temática não sinaliza que são apostas online. A frase temática aponta para casas de apostas esportivas. Então, como não aponta para casas de apostas online, pode ser que o aluno, o candidato, tenha se direcionado inicialmente para os cassinos e não há problema quanto a isso. O que seria uma possibilidade, se a gente for considerar pelo INEP. Mas aí, um outro ponto. Analisem os textos motivadores. O texto 1, como eu disse a vocês, o texto 1 traz a questão das bets, né? Lucram 20 bilhões, enquanto brasileiros perdem 23 bilhões com a aposta. Vejam só. No texto 1, que é um artigo, já sinaliza pelo números, com campanhas agressivas, os brasileiros gastaram 68,2 bilhões de apostas no último ano. Aí no segundo parágrafo, 60% dos brasileiros já fizeram alguma aposta, que foi o que eu sinalizei enquanto perfil. No texto 2, a gente já tem um outro impacto. O primeiro impacto é a questão financeira, né? O comprometimento da renda do indivíduo. O segundo impacto é a questão da saúde mental. Tanto é que traz o termo ludopatia, que é justamente essa dependência, né? Essa patologia. Que, inclusive, olha só, o texto é uma notícia do G1. A ludopatia é uma condição médica caracterizada pelo desejo incontrolável de continuar jogando. E aí traz a questão da CID, que são duas, a mania de jogo e aposta e jogo patológico. Então, texto 1 já sinaliza para o impacto, que é o impacto financeiro. Texto 2 sinaliza para a questão do impacto na saúde mental. O texto 3 caracteriza o perfil, porque é uma charge. 50% dos brasileiros das classes C, D e E, as classes emergentes. Então, caracteriza o perfil, esse perfil do indivíduo que clama justamente pelos jogos, pelas casas de aposta, como um caráter de... É muito mais uma perspectiva de salvador.
Então, essas casas de aposta entram ali como recurso para salvar a vida desses indivíduos. Tanto é que, olha só, a crítica. O que você fez com as nossas economias? Aí a resposta dele tem a questão desse trocadilho, né? Aposto que você não vai querer. Então, note que o próprio condicionamento do indivíduo é demarcado pelo uso do aposto. E o texto 4, que é a manchete da Folha, né? Uma manchete de um texto de viés jornalístico, traz assim: beneficiário do Bolsa Família chega a gastar mais de 100 por mês em apostas esportivas. Logo, o que é que a gente tem aqui? A gente tem 2 textos que sinalizam impactos e 2 textos que caracterizam o perfil desses indivíduos. O que vocês conseguem tranquilamente associar para desenvolver. Um ponto que pode gerar um certo inquietamento é, mas os textos motivadores já sinalizam os impactos. Como é que eu vou desenvolver? Você pode explicar. E aí é um ponto que é interessante pensar. Porque, por exemplo, quando os recursos financeiros que poderiam ser destinados ao consumo são direcionados para as apostas, isso pode ter o quê? Consequências significativas, que é justamente a proposta de redação, no nível tanto individual quanto na economia local, especialmente na questão do setor de varejo. Por exemplo, pensar aqui só em um dado, olha só, um estudo do Banco Santander. De acordo com o estudo do Banco Santander, enquanto em 2021 63% da renda das famílias era destinada ao varejo, em 2023 esse número caiu para 57%. Paralelamente, as despesas com apostas online cresceram, sugerindo uma redistribuição das prioridades. Então, olha só como isso vai impactando justamente a questão do comportamento. E aí, obviamente, é pensar que essas casas de apostas têm, né, a sua própria lucratividade. Então, acho que um ponto que vocês têm de considerar é, enquanto tese, reconhecer que as casas de apostas esportivas devem ser vistas como um problema contínuo, como um desafio. E aí, aquilo que eu tinha sinalizado no início da minha fala, crescimento, tragam as palavras-chave, ou espera-se, né, que vocês tenham trazido as palavras-chave da frase temática, como, por exemplo, o impacto. O impacto seria as consequências. Crescimento, pensar a popularidade das apostas, porque tudo está um toque, se a gente for pensar nesse viés do online. E aí um outro dado, aquilo que eu já tinha sinalizado a vocês. Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, se a gente está considerando a consequência. Há um declínio sensível nas despesas com itens de vestuário, supermercado e viagem entre os apostadores. Então, o que houve foi um descompasso. Eles estão priorizando muito mais a aposta em detrimento do bem-estar. Então, este comportamento sugere justamente o quê? Uma mudança significativa nas prioridades de gasto, o que dialoga justamente com o texto motivador 3. Então, se a gente tem de um lado, né, a proliferação das casas de aposta gerando significativas receitas fiscais para o governo, o que é que isso influencia? Essa taxação, impostos cobrados das empresas representa justamente uma nova fonte de renda. Basta pensar nos campeonatos ou até mesmo em o quanto essas rendas acabam sendo direcionadas, pensando no governo, já que há o decreto, na questão da saúde, a questão de gerar empregos, né? Porque isso também é um impacto, se a gente for considerar um impacto no crescimento. Setor de apostas cria empregos diretos e indiretos, desde funções administrativas e operacionais até, por exemplo, posições em marketing, em TI, contribuindo justamente para a redução do desemprego. Então, não deixa de ser também um impacto no crescimento, né? Essa questão da própria taxação, como isso acaba representando uma nova fonte de renda, a questão do emprego, mas, por outro lado, tem a questão do endividamento. Então, acreditar no retorno das apostas acaba sendo um problema também. E um argumento interessante é pensar no próprio vício, na própria compulsão, que compromete outras atividades. Por exemplo,
associar o vício a comprometimento da saúde física. E aí vamos pensar. A frequência do jogo pode gerar alguns problemas de ordem física, como, por exemplo, a lesão por esforço repetitivo, a tendinite, o comprometimento da postura, da visão, até porque se o jogo é realizado por meio do celular, isso vai comprometer a visão. E impacto mental, que o texto 2 aponta, mas não desenvolve. Então, o aluno pode tranquilamente. E aí, pensar quais são os impactos mentais. O jogo por meio do celular acaba isolando socialmente o jogador. E aí, o que é que implica? Ansiedade, fobia, depressão. E de maneira, encaminhando, né, justamente para a conclusão do vídeo, que já se estendeu. O que é que a gente tem que pensar? Algumas obras, alguns filmes sinalizam justamente para essa questão de as apostas como uma salvação, aquilo que eu tinha definido no início da minha fala. E aí, só para exemplificar alguns filmes. Tudo por Dinheiro, de 2005, Book, lançado em 2003, Golpe Duplo. Pensar no próprio frenesi pelas apostas ambientadas no audiovisual brasileiro. A gente tem algumas novelas, né? Já que o propósito das novelas é servir de palco de debate de questões sociais. Eu vou sinalizar 4 novelas. A gente tem A Força do Querer, de 2017, antes justamente daquele regulamento, que traz ali uma personagem interpretada por Lília Cabral, que apresentava uma certa resistência em reconhecer que tinha o vício. 2019, a novela Órfãos da Terra, que retrata a história do personagem Paulo Betti como um indivíduo viciado. Verão 90, de 2019, o personagem interpretado por Jesuíta Barbosa representa um indivíduo adepto às tentações. A Dona do Pedaço, que aponta, a partir do personagem interpretado por Reinaldo Gianecchini, o transtorno do jogo compulsivo. Então, todas essas novelas retratadas pela Rede Globo. E aí, para fechar, que seria o último ponto, quais propostas podem ser apontadas para intervir nesse problema, já que o problema é os impactos do crescimento de casos de apostas esportivos no Brasil. Então, um ponto é buscar situações similares a outras patologias associadas, tanto à mente quanto ao corpo. Se você reconhece que esse problema aponta justamente para patologias que são comuns a outros problemas, vocês podem tranquilamente pensar como a oferta de tratamento físico e psicológico aos viciados. E aí, por meio do Ministério da Saúde, algo que já acontece com os alcoólicos anônimos. Então, é pensar nesse tratamento físico e psicológico desses indivíduos que são reconhecidos como viciados em jogos. Outro ponto, pensar na própria campanha midiática. E aí, tragam a questão dos influencers digitais. Como é que as campanhas ou as propagandas discutem, refletem ou alertam sobre o tema? E a ideia de chamar a atenção mesmo. E aí pode pensar também, inclusive, no próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Um outro ponto, e aí tanto o Ministério da Economia quanto o MEC, é pensar em cursos de educação financeira aos viciados, mas também pode pensar em ampliar essa intervenção e considerar como espécie de prevenção. Tanto pode pensar em curso de educação financeira aos considerados viciados, que já apresentam essa patologia, quanto no caráter de prevenir esse problema à sociedade, que seria por meio, por exemplo, dos itinerários formativos. Então, de um modo geral, a proposta acaba sinalizando para esse direcionamento. Eu confesso que, de fato, eu gostei muito da proposta. Eu acho que é uma temática que dialoga com um problema que é bem demarcado socialmente. E aí, pensando no próprio Brasil, e aí só para fechar, eu trago, por exemplo, eu estava aqui pesquisando e vi que uma reportagem de O Globo, ela é do primeiro semestre, tem como manchete:
Predominante no Brasil, casas de apostas online vão ganhando espaço no futebol mundial. E nessa reportagem, é bem interessante porque vai demarcar como é que o patrocínio de casas de aposta se apresentam nos clubes pelo mundo. E sempre trazendo as apostas como segmento potencial. Então, segmentos de patrocinadores principais dos clubes. O que vem primeiro, com 27%, são as apostas online. Segundo por cento, instituições financeiras, com 15%. As telecomunicações, com 5%. Instituições financeiras, com 15%. Alimento, 3%. Então, veja, as apostas online acabam vindo sobressaindo. Um outro ponto é pensar como é que o Brasil está à frente. Países com maior domínio de casas de aposta como patrocinadores principais. E a gente tem o Brasil em primeiro lugar e Portugal segundo. Brasil, 15 clubes, 75% da Série A. Portugal, 13 clubes, 72% da Liga Portugal. Então perceba o quanto há uma lucratividade nessas casas de apostas que acaba sendo difícil impedi-las. Então o ideal é pensar em como esses impactos, essas consequências, que é o foco da proposta, pode ser pensado no sentido de amenizar ou tentar, a partir do momento que há a partir do momento que banaliza esse problema, o ponto é como é que esse aspecto pode ser condensado na sociedade, de modo que existam os jogos, mas que haja esse caráter consciente do indivíduo que se interessa no ato, ok? Então, espero que com esse vídeo, o vídeo, de um modo geral, tenha ajudado vocês em algum momento no sentido de olhar para a proposta de maneira mais ampla. E aí, se não usou essas discussões, mas que depois volte à proposta para ler, porque, de fato, o tema é bem interessante. Sucesso a todos e até um próximo vídeo. Fala galera, convido vocês a se inscrever aqui no canal da AprovaMed para conferir os conteúdos do Simulado Aberto e muito mais conteúdo relacionado ao Enem. Então é isso, tamo junto.